Oi, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar de verdade. Você já teve uma notícia boa, tipo muito boa, e quase não contou pra ninguém da família? Ficou ali guardando, quietinha, quase com vergonha de comemorar? Eu já vi isso em tanta mulher que eu converso, sabe? Um aumento no trabalho, um namoro gostoso, uma paz que ela nunca tinha sentido antes, ou algo realmente muito bom. E no meio de tanta alegria vem uma pontinha de culpa esquisita. Tipo, eu mesmo? Eu posso mesmo? Eu mereço isso? E quando a gente puxa o fio dessa culpa, quase sempre tem uma coisa em comum. A mãe sofreu. Ou a avó sofreu mais ainda. E lá no fundo ninguém diz isso em voz alta, viu? Ninguém sentou e falou, mas o coração aprendeu sozinho. Se eu for feliz demais, eu abandono elas. Isso tem nome. Chama lealdade invisível. É um tipo de contrato que você nunca assinou, mas cumpre até hoje sem nem perceber. E hoje a gente vai desamarrar esse nó com calma, com carinho e com Jesus do nosso lado. Eu me chamo Rosiane Sena e esse aqui é o dia 14 da nossa jornada 30 dias voltando para casa. Um devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional. Para você que às vezes sente que não pode ser feliz enquanto quem você ama ainda está sofrendo. A gente já passou aqui por várias etapas, né, nessa nossa jornada, e a gente está quase fechando, né, a questão ali com as heranças da família, com as questões familiares. Ontem a gente aprendeu a soltar o peso que não é nosso, e hoje o fio é um pouco mais fino, né, é mais escondido. É a lealdade invisível. Aquela que faz você se sabotar só para não deixar quem você ama para trás. E é muito sutil, mas quando você enxerga, libera muita coisa. Se você já sentiu essa culpa boba quando tá tudo bem, mas quando você percebe que alguém que você ama não tá legal, talvez você já tenha sentido ali os exemplos que eu trouxe. E se você conhece alguma amiga que também passa por uma situação assim, manda isso para ela, né? Deixa teu like aqui, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você receber notificação dos nossos próximos vídeos. Esse é o dia 14, então teremos mais 16. Isso ajuda, né, essa mensagem a chegar em mais mulheres que também precisam saber sobre isso. Então, como de praxe, nós vamos pegar lá a Bíblia. Você vai abrir em Lucas 14, 26 e 27. Então, na minha Bíblia diz assim: Quem vem a mim, palavras de Jesus, tá? Quem vem a mim e não deixa em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Respira. Jesus não está aqui mandando você esquecer, né, a tua família, excluí-los da tua vida. Isso vai totalmente contra tudo que ele mesmo ensina sobre amor e honra, né? Ele é o mesmo que manda honrar pai e mãe. Mas naquela época, aborrecer era um jeito diferente de falar, né? De falar sobre comparação. Então, quando a Bíblia diz lá no Gênesis que Jacó amava Raquel e odiava Lia, não é ódio de verdade, é que amava menos em comparação. E Jesus aqui está dizendo uma coisa só: eu preciso estar em primeiro lugar do seu coração, acima de tudo, até acima da sua família. E tem uma ideia que eu sempre gosto de trazer aqui, né? Primeiro Deus, Jesus, depois você e depois as outras pessoas. Essa é a ordem correta. É dessa forma que a gente precisa fazer com que a nossa vida aconteça. E por que que isso, né, liberta tanto? Porque enquanto a sua lealdade número um é com a sua família e com a dor delas, com a história delas, você fica preso em regras não escritas, né, da tua família. Mas quando Deus vira, né, o seu primeiro amor, a sua principal lealdade passa a ser com Ele,
Aí você se solta dessas lealdades doentes, dessas lealdades que te limitam, que fazem com que você acabe sofrendo também. E isso nunca vai mudar, né, a história da tua família, você passar pelas mesmas coisas que eles passaram. Então você sai desse lugar de que para provar que ama você tem que sofrer. E a sua bússola o, passa a ser o que minha família espera de mim, passa a ser do que a minha família espera de mim e passa a ser o que Deus quer para mim. E Deus quer você livre. Ele sempre quis você livre. Ele nunca quis você presa nesses lugares, nessas emoções, nessas memórias. É por isso que também fala-se muito, né? O caminho é estreito, porque é a gente fixar, ter como objetivo, como meta, é Jesus. Ter como objetivo, como meta, Deus. Por isso que o caminho é muito largo, né? A gente tem muitas distrações no mundo. E a gente olhar para essas dores, para essas questões da família, não deixa de ser uma forma de distração. Então, o nosso olhar precisa estar em Deus, precisa estar em Jesus Cristo. E é aí que nós vamos pelo caminho certo, né? Então, é primeiro Ele, depois eu, depois os demais, né? Depois a minha família. E no nosso segundo versículo de hoje, nós vamos olhar para João. Deixa eu encontrar aqui que eu já deixei marcadinho. João 8:36. E aqui diz assim: Por isso, se o Filho os libertar, vocês serão realmente livres. E repara nessa palavra verdadeiramente, realmente. Não é uma liberdade de mentira ou meio capenga, é liberdade de verdade, né? Dessas que liberam coisas que nem a gente sabia que tinha. Inclusive, esse nó de achar que precisa sofrer, ou que precisa ficar pequena, que você não pode aparecer, que você não pode crescer, que você não pode ter mais dinheiro que seus pais, que você não pode ser mais feliz que sua mãe, que você não pode ter amor e dinheiro ao mesmo tempo, que você não pode ser bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. A gente escuta muito, né? Ah, sorte no amor, azar no jogo. Ou o contrário, né? Então, a gente tem essas ideias, essas crenças que fazem com que a gente fique limitada. Então, se eu sou feliz no amor, eu não posso ser feliz no dinheiro. Se eu sou feliz no dinheiro, eu não posso ser feliz no amor. E muitas vezes é isso que está guiando a nossa vida. E, de certa forma, isso é uma lealdade a algo que você ouviu em algum lugar de alguém. Então, se na minha família as pessoas ou tinham um casamento feliz ou eram bem-sucedidas, você sempre vai ficar nessa de ter que escolher algo, mas não precisa mais ser assim, né? Já é possível a gente ter a felicidade plena em todas as áreas da nossa vida. É importante observar, né, em que lugares você ainda se prende e soltar esses laços, essas lealdades invisíveis, porque isso é um acordo, né, que você nunca assinou, mas você acaba cumprindo a vida inteira. E é quando, sem perceber, você decide: eu não posso ter mais que minha mãe teve. Eu não posso ser mais feliz no casamento do que ela foi. Eu não posso prosperar mais que meu pai. Se eu me curar, eu abandono a minha família de sofredores. Principalmente nessa questão de saúde, né? Muitas vezes, quando existe uma doença que ela é genética, a gente vê várias pessoas da mesma família com aquele problema. E se você decide, não, eu vou fazer outro jeito, eu vou viver a vida de uma forma diferente para sair, pode ser que você sinta a culpa por ter saúde e os seus familiares não. Então é algo assim muito sutil que vai guiando as nossas ações, os nossos comportamentos, e isso vai trazendo peso para nossa vida, porque não precisa ser assim. E ninguém, né, em nenhum momento falou isso em voz alta para você, mas o seu coração, por amor, ele acaba fazendo isso. Porque isso nasce do amor, é dessa necessidade de pertencer àquele grupo, àquela família. Não é maldade, mas é algo muito inconsciente que você acaba seguindo. Então você fica naquela, eu fico pequena com vocês, para vocês não ficarem sozinhos na dor. Então sempre é por amor, a gente nunca faz isso por raiva ou por ódio.
Só que é um amor que muitas vezes é doentio e acaba nos deixando, né, em situações complicadas na vida. Mas Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para nós. Isso vem, né, do nosso ego, dessa nossa necessidade de pertencer àquela família. Só que sempre que a gente coloca nesse lugar, a gente se esquece que o maior pertencimento que a gente precisa ter é para Deus. E esse já existe. A gente já pertence a Deus, a gente já está com Ele, com Jesus. Então imagina que, né, existe um cordão que liga você às pessoas da tua família. E esse cordão é um cordão de amor, é um cordão de família realmente, é o cordão do pertencimento. Só que tem hora que esse cordão vira uma corda e amarra, né? Você pode até imaginar quando a gente deixa, imagina um barbante, uma lã, assim, quando o fio tá solto, eles vão se emaranhando, né? Vão fazendo nós ali entre eles, depois você tem que ir ali e tirar e soltar, né? Então, muitas vezes os nossos laços, né? Esses cordões que nos ligam nas famílias se formam esses nós, formam-se essas coisas difíceis de soltar. E toda vez, né, que você tenta seguir uma vida melhor, ter mais dinheiro, ter uma saúde melhor, ter mais sucesso nos seus relacionamentos, então esse cordão te puxa para trás. E aí, às vezes, vem uma culpa, vem um desconforto, vem um aquele, quem sou eu para ter isso? Mas isso é inconsciente, né? Então, muitas vezes a gente vai se sabotando no processo para não se permitir ir além, para não se permitir ter mais do que as pessoas da nossa família tiveram. E resolver, né, essa lealdade não é cortar o vínculo do amor, mas sim transformar, né, essa corda que amarra num laço que sustenta. É tirar esses nós, você continua ligada na sua família, a quem você ama. Só que aí isso não te impede mais de crescer. Isso não te impede mais de florescer. Porque a maior lealdade, né, que a gente pode ter a eles é frutificar, né? Imagina uma árvore, eu já dei esse exemplo aqui há alguns dias. Então é você dar os seus frutos. E não é precisando ter frutos iguais, né? Você pode ser uma árvore que dá bons frutos, você pode ser uma árvore que prospera, que abunda, que dá muito fruto. Ainda que você seja da mesma espécie, você pode dar muitos frutos. Não importa se eles não tenham conseguido dar muitos frutos, você pode dar os seus frutos. Que Deus te fez para isso, né? Para crescer, para florescer, para frutificar. E essa é a maior alegria que você pode dar para eles, né? É viver a leveza, a paz e a felicidade que elas, né, eles não puderam viver. Porque quando você floresce, quando você frutifica, você prova que a dor da sua família não teve um fechamento ruim, né? Você honra o esforço deles, você honra tudo que eles viveram, tudo que eles sonhavam lá no fundo. E mesmo que eles nunca tenham dito isso, talvez você esteja ainda, né, num lugar de honrar o sofrimento, de honrar uma dor, mas tá na hora de você honrar isso que eles viveram, mas tendo essa capacidade de frutificar, tendo essa capacidade de multiplicar o amor. E dentro da visão sistêmica a gente vê muito isso, né? Pessoas travadas no dinheiro, no amor, na saúde, sem entender por quê. E muitas vezes é isso mesmo, é uma lealdade, né, que diz assim, eu não posso ter o que fulano não teve. Então, é amor, só que é um amor que virou algema e dá para transformar isso. Você pode continuar amando, continuar pertencendo, mas se autorizando a viver de verdade a sua vida, sem culpa e com Deus no centro de tudo isso, com Jesus como objetivo, como caminho para isso. E, de novo, né, a gente olhar para essas ligações de família e entender que quem fica no centro é Deus, não a família, né? Então é primeiro Deus, depois você, depois vem as outras pessoas. Que quando Deus, né, ele se torna o primeiro lugar na sua vida, voltando ali para o versículo de hoje, você ganha permissão para viver. Porque não é mais a dor da tua família que te governa, é o amor de Deus que quer você livre e frutífera. E se autorizar a ser feliz no amor não é traição.
se autorizar a ser feliz na saúde, nos seus relacionamentos, no dinheiro. Não é traição, é obediência a um Deus que te fez para a vida, e vida é em abundância. E no dia que você entende isso de verdade, você sai da lealdade que aprisiona e entra na lealdade que liberta, a lealdade de Deus e a vida que Ele te deu. E dentro da casa interior, né, essa ideia do trabalho que eu conduzo, a gente tem, né, olhar para essas amarras, né, para esses fios aí emaranhados que estão travando a nossa vida. E é realmente você olhar para isso, soltar e falar, olha, eu só me conecto a vocês com laços de amor, laços que me levam para frente, não laços que me amarram. Porque aí você pode se mover livre dentro da sua própria vida. E você não precisa, né, romper com todos esses laços negativos todos de uma vez. Você começa reconhecendo um, começa percebendo em qual área você, né, se faz pequeno por achar que não pode ter mais, em qual área você vê que você se sabota, que você não se permite ir adiante. Porque ali existe algo, né, que precisa ser rompido, que precisa ser cortado. E se você quer entender melhor, né, o que que te prende aí dentro, eu fiz um quiz rapidinho ali que mostra qual é o teu estado atual, qual é o pilar da tua vida que mais precisa de atenção nesse momento. É um espelho gentil que vai mostrar como que você está internamente. Ele está na descrição desse vídeo aqui. E agora pega lá teu caderno e tua caneta, vamos para nossa reflexão do dia. Temos 3 perguntas hoje. Então vamos lá. Pergunta número 1. Em qual área da sua vida você se sente culpada de estar bem ou de ter mais do que quem veio antes? E eu acrescento também, se você percebe que tem alguma área da sua vida que você não tem algo que as pessoas da tua família têm. Então, por exemplo, na minha família todo mundo é bem sucedido financeiramente, mas eu não. Então, pode escrever isso também, né? Uma área que você percebe que você também é diferente deles, mas no sentido ruim. Pergunta 2. Que tipo de coisa você percebe que você tem feito, mesmo que você não diz em voz alta? Então, por exemplo, eu não posso ser mais feliz que minha mãe. Não posso ter mais dinheiro que meu pai. Não posso ser bonita, amada e bem-sucedida. Pergunta 3. Como seria florescer de verdade, frutificar de verdade, sabendo que isso honra e não trai quem você ama? Como você acha que seria a sua vida, né, se você conseguisse florescer e frutificar? E responde isso com verdade e se autoriza a trazer isso para fora. Porque você viver essas coisas que você quer não é traição, é gratidão pela vida que você recebeu. E agora vamos para a nossa oração de hoje. Se você quiser, feche os seus olhos, se conecta nesse momento. Senhor, hoje eu reconheço os acordos invisíveis que eu fiz sem perceber. Às vezes que eu me fiz pequena para não deixar quem eu amo para trás. Eu te coloco no centro do meu coração, acima de tudo e de todos. E eu te peço, me solta dos nós que me prendem à dor da minha família. Me dá permissão para florescer, para viver a leveza que os que vieram antes de mim não puderam viver. Que eu ame minha família com o amor que liberta e não com o amor que me aprisiona. Porque se o Filho me liberta, eu sou verdadeiramente livre. Amém. Amém, amém, amém. E hoje, né, a mensagem final que eu quero deixar para você é a maior lealdade que você tem com quem sofreu antes de você não é sofrer junto, mas sim florescer, viver, né, honrar uma vida que
essas pessoas não puderam ter. Se essa palavra você sente que abriu aí na tua mente, se realmente soltou esses nós, comenta aqui, eu me autorizo a florescer. Compartilha com uma mulher que você sente que precisa dessa mensagem hoje e lembra lá de responder o quiz, né? Responder ali as perguntinhas rápidas para você entender como é que você está nesse momento. Ele vai te ajudar a ter mais clareza, né, de qual pilar da tua vida que precisa de mais cuidado. E amanhã a gente fecha esse bloco do sótão e com algo que vai realmente encher a gente de esperança, né? Mostrando que Deus não trabalha só na superfície, ele trabalha nas nossas raízes. E aí eu vou te fazer um convite muito especial. Te aguardo amanhã, no dia 15.